Vamos continuar o estudo do sexto mandamento, irmãos, né? Que iniciamos na semana passada. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Tem seu paralelo lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Sexto mandamento. Qual é, Yasmin, o sexto mandamento? Não matarás. Muito bem. Nós vimos que estudamos na oportunidade anterior, né, no domingo passado, inicialmente, quais são os deveres exigidos nesse mandamento. A gente estuda qual é o mandamento, quais são os deveres exigidos, quais são os pecados proibidos e quando o mandamento tem, quais são as razões anexas a este mandamento. Foi o que aconteceu no quinto mandamento, né? O quinto mandamento tem uma razão anexa a ele. Qual é, Ruth, a razão anexa ao quinto mandamento? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tá certo? Perfeito. Então, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? O sexto mandamento é pequenininho, desse tamanho, 2 palavrinhas. E palavras pequenas, inclusive, né? Não matarás. Entretanto, são muitos os deveres que são exigidos nesse mandamento. São eles: estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros, de resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém, de proteger a vida pela defesa justa contra a violência, suportar com paciência a mão de Deus, serenar a mente, alegrar-se no espírito. Só o que é que alegrar-se no espírito tem a ver com não matarás? Nós vamos ver isso. De comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade, de ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade, de falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês, de ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal recebido, de confortar e socorrer os aflitos e de proteger e defender os inocentes. É muito dever ou não é, irmanita? Num mandamento tão pequenininho. Tem estudinho, pastor. Tem estudinho. E a gente vai ver biblicamente, com os textos bíblicos. Então, nós aprendemos, fazendo uma revisão, né, com a introdução fazendo uma revisão, que esse mandamento, não matarás, ele diz respeito à preservação da vida. Viram, os irmãos? Que você tem um componente de preservar, de preservação, de antecedência, que é muito mais do que meramente tirar a vida de alguém. Então, em outras palavras, esse mandamento significa, vamos lá ver se os irmãos lembram, não cometerás assassinato. Quando você lê não matarás, você vai entender, não cometerás assassinato. Esta é a interpretação correta deste mandamento. Não tirar injustamente a vida de qualquer pessoa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aquele que tirar a vida de qualquer um, Deus vai requerer o sangue das suas mãos. Essa é a expressão que tem na Escritura e ela está válida até nos dias de hoje. O que é diferente da proibição de matar. Isso é diferente. Muitos interpretam, inclusive, ontem eu tive a oportunidade de citar rapidamente essa perspectiva e o pessoal fica chocado. Por quê? Tem um filme que muitos aí certamente assistiram, eu ainda vou assistir, não assisti ainda não, que tem um soldado que ele se dispõe
a não matar ninguém. Como é o nome do filme? Até o Último Homem. É bonito, o pessoal chora, se emociona. Só tem um problema. Essa não é a perspectiva correta. É não, pastor. É não. Ai de nós, se todos os soldados tivessem essa disposição, porque nós não íamos sermos protegidos de nada. Alguém tem que proteger alguém. Então, não matar, irmãos, é não tirar a vida injustamente de alguém. Aí eu vou dizer uma coisa que vai chocar muitos, mas quando for preciso tirar a vida de alguém, tem que tirar. Porque muitas vezes, tirar a vida de alguém significa proteger um inocente. E a palavra de Deus manda proteger o inocente. Nós vamos ver também o versículo bíblico para isso. Proteger o inocente. Aí nós vimos, se é assim, quais são os deveres positivos gerais exigidos nesse mandamento? Porque nós vimos os deveres, né? Vimos com detalhes os deveres, mas tem uns deveres positivos gerais. Quais são esses? Para que você não tire a vida de alguém, certamente no mundo em que nós vivemos, depois do pecado, depois da queda, nós precisamos fazer o seguinte: nos antecipar. Porque a morte é uma coisa certa. Estávamos refletindo sobre isso no culto doméstico. E os irmãos vão ver como Deus preserva. Nós vimos isso, os irmãos pegaram em Deuteronômio, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Nós temos a repetição em que Deus deixou para Moisés, para o povo, separar cidades de Abraão, refúgio. Por que essas cidades de refúgio? Para preservar a vida. Para que alguém que cometeu um homicídio, quais são os dois tipos de homicídio, Ruth, que pode existir? Culposo e doloso. Para quem, porventura, tenha cometido um homicídio culposo, sem a intenção de matar, não seja morto indevidamente. Então Deus tem todo o cuidado. E aquilo que Deus deixou na sua lei para o povo da antiga aliança nos serve como referência, nos serve como princípio, nos serve como parâmetro, para nós vermos, porque Deus é um Deus justo. Então nós não usamos mais aquelas leis que são deixadas como leis impositivas sobre nós nos dias de hoje, né? Aquela lei, nós a classificamos, estudando teologia, nós a classificamos como a lei civil. Ela não tem hoje a validade impositiva sobre nós, mas ela nos ajuda a ver, olha, como Deus tratou essa situação na época do seu povo, na época que Israel era uma teocracia. Então Deus provê todos os meios para preservar a vida. Então, os deveres positivos gerais deste mandamento é que nós devemos estudar criteriosamente e nos esforçar licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros. Esse é o parâmetro. Esse é o dever positivo geral. Tudo o que eu puder fazer para preservar a minha vida e preservar a do outro, eu tenho que fazer. Não apenas de maneira reativa, mas de maneira proativa. Antes da coisa acontecer, né? Eu tenho que me precaver. Ser proativo é isso, não é? Então é dever do homem pesquisar, planejar toda forma de preservar a vida. Nós vemos lá em Deuteronômio 22:8, lê novamente para os irmãos lembrarem, que diz assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair nela.
cair dela. Então, isso é uma ação que proativa, eu já vou ter todo o cuidado. Eu vou verificar todas as ocasiões, todas as situações de perigo, de risco à vida e vou me precaver. Por que é que eu devo fazer isso? Porque Deus deixou muito claro o seu mandamento de não matarás. Eu preciso preservar a vida, não só a minha, mas a do outro também. E qual é o grande desafio? É fazer todo o esforço de preservar a minha vida e do outro sem quebrar a lei de Deus. Esse é o grande desafio. Nós vimos que, além do crime real e literal de assassinato, o sexto mandamento exige que nós evitemos, resistamos e subjuguemos tudo cuja tendência seja destruir injustamente a vida humana, a começar do pensamento, até as atitudes que possam levar à morte de forma injusta. Tudo isso precisa ser evitado, resistido, subjugado. Por quê? Porque, veja, é evitado, resistido e subjugado, porque os princípios aqui apresentados vão atacar a raiz do problema e não apenas as consequências dele. Isso é uma atitude proativa. E a gente tem que começar por onde? Dos pensamentos, começar do coração, começar dos propósitos, evitar ocasiões, tentações e práticas que possam destruir a vida. A Escritura, irmãos, vai direto ao coração, por isso que ela é uma espada de dois gumes, ela penetra forte. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nossos pensamentos, irmãos, moldam a maneira como falamos e como vivemos. Lá em Marcos 7, 21, de 21 a 23 está escrito: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso que a palavra de Deus vai direto na raiz. Ela não trata apenas das consequências, ela vai na causa. Ela vai direto na causa, ela vai direto no coração. Evite o pensamento. Subjugar, irmãos. Bota embaixo dos pés, pisa em cima de qualquer intenção sua do coração. Seja precavido, porque você sabe que isso pode surgir do coração humano. Não brinque, não dê mole, na linguagem popular, não facilite. É daí que surgem. Tudo isso é a parte introdutória que nós vimos. Hoje vamos para iniciar ou continuar, desenvolvendo o estudo do sexto mandamento com a seguinte pergunta: o que está embutido na justa defesa da vida humana contra a violência? Vou repetir a pergunta. O que está embutido na justa defesa da vida humana contra a violência? A resposta é o dever de todo indivíduo de defender a si mesmo e aos outros contra a violência da parte de todo tipo de transgressor da lei. Veja, contra aqueles que estão transgredindo a lei. Você não vai usar de violência contra aqueles que estão a favor da lei. Tá certo? Talvez alguns de vocês tenham visto uma pessoa que disse que passou por uma situação extremamente
ele diz da parte dele constrangedora. Inclusive, ele cumpriu esse mandamento aqui. Ele disse que certa feita no trânsito, ele estava ele e com a esposa dele dirigindo e ele de lado, numa cidade grande aqui do nosso país. E alguns indivíduos, por algum motivo, vieram fazer uma abordagem a ele no carro junto com a esposa. Eu não lembro agora exatamente o que foi que aconteceu. Mas esses homens eram claramente transgressores da lei. Depois ele falou que era um pessoal que tinha, inclusive, saído há pouco tempo da cadeia, tinha transgredido, mas eles vieram abordar a ele e sua esposa. Bom, ele é especialista, mestre numa arte marcial. É uma arma. Ele é uma arma viva. Então vieram os dois indivíduos para cima. Ele pediu que o pessoal se afastasse. Por favor, não venha, não quero confusão. E usou dessa expressão. Mas eram dois indivíduos, né? Eles viram uma pessoa só, né? E outra esposa. Ele disse que a esposa ficasse no carro. E ele foi afastando e pedindo que não queria confusão e etc e tal. Mas até que um dos indivíduos avançou, né? E ele só com um golpe botou o cara no chão. Aí o cara se levanta, ele com o outro, ele botou o cara no chão de novo. Nisso, no trânsito, para o trânsito, né? Vem umas mulheres, para cima dele, dizendo que ele é que estava agredindo o outro. Uma mulher, veja, não sabia nada do que estava acontecendo. E aí partiu para cima dele. E ele pediu que ela ficasse lá, mas ela foi agredir a ele. Ela estava agredindo ele. E ele disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Se eu fizer qualquer coisa com essa mulher, eu vou ser incriminado. Quem vai ser incriminado sou eu. Principalmente nos dias de hoje. Ele saiu correndo da mulher. Ele disse, correndo em volta do próprio carro dele. E a mulher correndo atrás dele. Ele disse, era a coisa que eu ia fazer, porque se eu atingisse essa mulher, até hoje eu estava respondendo contra um crime. Fecha parênteses. Nós temos o dever de defender a nós e aos outros contra quem está transgredindo a lei. E não quem está a favor da lei. O rapaz estava se defendendo. Certo? Então nós não podemos usar de força. A Bíblia, muito pelo contrário, não diz que nós podemos usar de força ou qualquer outra ação contra aqueles que estão cumprindo com a lei. Muitas vezes acontece nas abordagens policiais. Os policiais estão cumprindo um mandato, muitas vezes de prisão, e a população se volta contra os policiais. Porque para eles os policiais é que são maus. É claro que às vezes alguns policiais usam de força excessiva, são realmente truculentos. Os irmãos sabem, eu e minha família passamos por uma abordagem policial, tomamos tanto grito que o pessoal dentro do carro começou a chorar, a Ruth e tal, minha esposa ficou muito nervosa, de forma desnecessária. Olha que eu não sofri nenhum tipo de violência, a não ser gritos e ameaças e uma arma apontada de forma desnecessária. Hein? Algumas, tive outra, não foi? Só estou lembrando dessa, ainda bem. Sim, ele está dizendo que tinha mais arma. Estava apontando arma para mim, eu não oferecia nenhum risco. Para mim, né? Eu não oferecia nenhum risco. Mas sabemos que há essa situação, mas muitos se voltam contra a lei. Hoje, as pessoas estão julgando mais a força policial do que os bandidos. Hoje, o policial tem que provar mais, ele é que tem que provar que está certo na sua abordagem do que o bandido que está fazendo coisa errada. E o que é que acontece, irmãos? Isso é transgressão do mandamento. Isso é transgressão do mandamento. O que é que a palavra nos diz?
Veja aí, vamos abrir a Bíblia? Vamos fazer aí um exercício, vamos lá. Abra aí em Salmo 82, 4. Veja qual é o mandamento. Veja qual é a exortação. Veja o que é que Deus quer. Que Deus quer. Veja o dever. O dever é proteger as pessoas contra a violência injusta. Então, por exemplo, é dever do Estado, é dever da nação proteger as pessoas de quem está vindo com violência contra eles. Hoje é dia do Senhor. Não é dia de circo, não. Hoje é dia do Senhor. Salmo 82, 4. Vamos lá. David, achou? Leia, por favor. Como é que eu socorro o fraco com necessidade? Como é que eu tiro da mão dos ímpios? É hora que eu tenho que usar com força, ou não? Como foi que Abraão livrou seu sobrinho da mão de reis que atacaram a cidade onde Ló vivia? Como foi? Conversando, foi? Só eu queria conversar com vocês. Reuniu 318 homens da sua própria casa. Hábeis, homens valentes. Ou seja, era um pessoal preparado para a situação. Não eram homens preparados para cometer violência. Eram preparados para se defender da violência. Aí teve a ajuda de Abner, Escol e Manre, se eu não me engano. Foram esses três. Se juntaram, eram conhecidos dele e foram e libertaram. Tá certo? Ele socorreu o fraco e o necessitado e o tirou das mãos dos ímpios. Pronto. Bom, vai se lutar. Se a pessoa quiser se render, né? Você não vai tirar a vida de ninguém. Pronto. Mas o mandamento é esse. Significa dizer, irmãos, que este mandamento compreende o direito e o dever da guerra defensiva. Este mandamento também dá direito ao direito de poder de polícia para impor a lei e a ordem, para defender a si mesmo e aos outros da violência criminosa quando a ocasião exigir. Veja, quando a ocasião exigir, veja o princípio que a gente estava vendo. Você tem que fazer tudo para prever, se precaver. O que você puder fazer, inclusive para não infringir nenhum tipo de dor, até mesmo ao seu inimigo, você vai fazer isso. Né? Você vai fazer isso. Ele é mau, então ele merece morrer só se for justamente. Injustamente, não. Nós não somos, nem devemos ser justiceiros, né? Justiceiros. Cuidado com esse. Tem um gibi aí, né? Tem um. Não sei se chama de super-herói, porque o pessoal fica chamando de super-herói tudo que tem. Os personagens que têm superpoderes, né? Aí tem um que é justiceiro. Cuidado, que essa ideia de justiceiro, ela é contrária à Escritura. Deus deu o poder da polícia, não foi a mim e a você. Certo? Apesar de que tem hora que na nossa lei nós podemos invocar isso. Onde está baseado isso? Você pode dar voz de prisão. Normalmente o pessoal não sabe, né? Que o cidadão pode dar voz de prisão a outro. Quando? Quando ele está transgredindo a lei. Não é assim? Quem estuda direito sabe disso. Está fazendo alguma coisa? Você está. Esteja preso. É brincadeira, né? Essa expressão. Vai, prende a pessoa. Provérbios, além disso, eu vou ler para os irmãos Provérbios 24, 11 e 12. Nós lemos Salmo 82, 4, né? Vou ler para os irmãos Provérbios 24, 11 e 12. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações. Quem é que pesa os corações? Deus, né?
Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Então, aquele que pode livrar alguém da morte e não faz, Deus vai requerer isso das suas mãos, certo? Eu também dei um exemplo hoje, e vou reforçar hoje aos irmãos. Existem umas situações aí no nosso país bem conhecidas, e todos sabem. Houve um ato aí no dia 8 de janeiro de um ano desse aqui, muito próximo, e muita gente foi presa e está sendo condenada, e um deles foi condenado, foram presos como terroristas, né? A pena deles é equivalente a ser terrorista. Entraram nos prédios públicos e alguns depredaram algumas coisas, outros ficaram só passeando, olhando e vendo, mas estava ali no meio e foi preso. Um deles, os advogados apresentaram provas que ele estava doente, entraram com habeas corpus, mostraram que ele não era nenhum risco à sociedade, podia ser preso, podia ser solto, até mesmo prisão domiciliar, que é muito comum, né? E o tribunal, diferentemente de outras pessoas, demorou muito para atender o pedido, ele morreu na prisão. Se tudo isso se configura, irmãos, Deus vai requerer da mão das autoridades a morte dessa pessoa. De Deus não se zomba. A pessoa pode estar muito tranquila na sua posição, como juiz, protegido, né, entre aspas, pela estrutura do poder da sociedade, mas ele não está livre do julgamento divino. Está aqui. Não saberá aquele que atenta para a tua alma, não o perceberá aquele que pesa os corações. Eles vão argumentar aquelas questões jurídicas, né? Aquela questão tal, e pode até se livrar de qualquer outra condenação dos homens, mas Deus conhece os corações. Vai direto. E não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Deus não vai pagar, vai. Deus não vai retribuir, vai. Agora, algo que está ligado diretamente ao cristão, que diz respeito aos deveres deste mandamento, e que muitos cristãos pecam nesse quesito. A pergunta é: por que o sexto mandamento exige o suportar com paciência a mão de Deus? Olha só. Este mandamento tem um dever embutido nele, requerido por ele, de suportar com paciência a mão de Deus. Veja bem, lá em Romanos 8, 28, um texto muito conhecido, o apóstolo Paulo nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo normalmente só é lembrado nas coisas boas, mas muitas vezes esquecido quando alguma coisa ruim acontece com o cristão. O salmista nos diz assim: foi-me bom ter sido afligido. Salmo 119, 71. E diz que Deus com fidelidade o afligiu. Salmo 119, 75. Então veja, muitas vezes as aflições são benéficas para o crente. De novo, normalmente essa mensagem não é pregada nos púlpitos das igrejas. É o contrário. É o contrário. A mensagem que muitas vezes está por aí é: pare de sofrer. É ou não é? Pare de sofrer. Você não merece sofrer. Mas essa não é a mensagem que está na Escritura. Qual é o versículo
que você pode se basear para afirmar isso. Você não merece sofrer, meu irmão. Qual é o versículo, por favor, me diga? Estamos na escola dominical. É um momento, inclusive, de interação. Não tem. Só se tiver nos apócrifos. Ou em algum outro que se invente. Este mandamento exige que suportemos com paciência a mão de Deus. Muitas vezes, na vida do cristão, Deus pesa sua mão. Traz para o cristão aflições. A Bíblia está dizendo isso. E os crentes devem entender isso como benéfico para as suas vidas. Vamos ver esses textos que eu citei? Vamos lá, Salmo 119. Primeiro o 71, depois o 75, está um pertinho do outro. Vamos marcar aí na Bíblia da gente? O João lembra das caixinhas de promessa, não lembra, João? Já viu? Nunca usou, não? João é novo, então. Isso é muito novinho. David já viu caixinha de promessa, não? Podia botar esses dois aqui, eu vou sugerir, né? Esses dois aqui. Vamos lá, vamos fazer a leitura aí. Ramon, Salmo 119, 71. Olha, foi-me bom passar pela aflição para conhecer os teus decretos, conhecer a lei de Deus. O salmista disse: se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha conhecido a lei. Você só conhece a lei lendo? Você só conhece a lei estudando? Não. Você conhece também na aflição. Então, por isso que nós devemos suportar com paciência a mão de Deus. 75 agora. Olha, o Senhor com fidelidade. O pessoal usa muito também a expressão, né? Deus é fiel, né? Mas ninguém diz Deus é fiel quando foi afligido. Não sei por quê. Mas o salmista disse, e a gente tem que acreditar em quem? Na Bíblia. Meus irmãos, para nosso verdadeiro bem mental, bem espiritual e bem físico, veja bem, é necessário que a gente se submeta pacientemente, com muita paciência, à vontade de Deus. Quando isto ocorre claramente por sua providência. Cuidado, para você não estar sofrendo por causa do seu pecado, você dizer que não, eu estou pagando pelo meu pecado. Ó Senhor, essa aflição está boa. Você está pagando pelo seu pecado. Porque há, irmãos, aflições para o aprendizado. E o maior exemplo que nós temos é o de Jó. Veja, seus amigos o acusavam de pecado disso, de pecado daquilo outro, e Deus não confirmou nenhum daqueles pecados. Não é verdade? Tanto é que, no final, Deus pediu para Jó orar pelos amigos dele, para que eles fossem perdoados. Tá certo? Então, há momentos de aflição, há momentos de dificuldades, que Deus manda sobre os seus servos para lhes aperfeiçoar. Porque, no fundo, irmãos, as aflições que nós passamos são justas porque nós somos pecadores. Mas muitas vezes você é afligido, muitas vezes nós somos afligidos e passamos por dificuldades por amor ao Evangelho, não é? Não é por pecado. Porque nós estamos sendo fiéis, nós estamos amando a lei de Deus. E aí a aflição vem. Muitas vezes é pela nossa relutância, pela nossa relutância em compreender os desígnios de Deus. Aí, na perspectiva humana, aquele momento que poderia ser abreviado, ele é esticado mais um pouquinho, na perspectiva humana, né? Porque na divina tudo sempre ocorre no tempo certo, conforme Deus quer, como Ele determinou já, segundo o seu decreto. Mas na perspectiva humana, algumas coisas são
prolongadas, outras são abreviadas, para que a gente aprenda. Há situações na vida do cristão que não tem como explicar o que está ocorrendo. A gente, muitas vezes, não tem explicação. Se é pecado, se é disciplina, se é aperfeiçoamento. Você não sabe, nem Deus, de novo, repito, tem a obrigação de estar explicando as coisas para você. Esqueça. Deus não tem obrigação. Nós temos a obrigação de suportar pacientemente as aflições que são infringidas pela mão de Deus. Paulo suportou fome, açoite, naufrágio, frio, passou tempo de escassez, foi desonrado, passou fome e disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tiago, o irmão de Jesus, presbítero de Jerusalém, disse: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Está lá em Tiago 5, irmãos, 7-11. Por isso que nós devemos pacientemente suportar a mão de Deus. Os profetas passaram por isso. Os servos de Deus fiéis passam por isso. Ninguém está isento da aflição. Nenhum crente está isento do sofrimento, da dor, da perda, da injustiça, da morte. Ninguém, nenhum crente. Agora, o que é que ele deve fazer? Suportar isso de forma paciente para não desonrar o nome de Deus. E não só desonra o nome de Deus, mas também eles trazem sobre si, consequentemente, como se rebelam contra Deus, eles ferem a si mesmos. Quando se impacientam, se rebelam sobre as dispensações providenciais de Deus. Por isso que eu disse, é um pecado do crente, o crente. Daí a importância, vamos fazer um link agora com o que estamos vendo em 2 de Pedro. O crente absorve falsos ensinos, fica ouvindo falsos mestres e bota isso, incorpora isso. Quando está passando por dificuldade, não enfrenta a dificuldade da maneira correta. Por quê? Porque escutou que o crente sofre, mas todo crente sofre, né? Todo mundo é pecador. Isso até os ímpios dizem, irmãos. Isso aí isso tem novidade, não. Mas quando o sofrimento prolonga, a pessoa começa mas era para estar assim mesmo, né? Não está passando tempo demais, não. Não era para ser só um pouquinho, não. Rapaz, não só está demorado, está intenso, está forte. E o Filho de Deus é para passar por isso mesmo. E o que foi que eu fiz? E será que eu mereço? Pronto, já começou errando. Já começou pecando. Por quê? Porque está com o coração enganoso, está dizendo que ele está sofrendo demais. Vem o sentimento de autopiedade, né? De autopiedade. Começa a compartilhar essa piedade com os irmãos. Começa a se lamentar, a murmurar, a se queixar. Se algum irmão disser, orientar ele, suporte, irmão, pacientemente, ele começa a dizer, mas não é com você?
Não é você que está passando por isso? Aí já fica com raiva do irmão, já fica com a cara feia, porque o irmão disse o que a Bíblia está dizendo. Se apega ao irmão que é meloso, é mesmo, meu querido, né? O irmão assim. Só esse aqui está do meu lado, esse aqui está sentindo o que eu estou sentindo, aí peca. Ele está incorporando, ouvindo seu coração, incorporando as mensagens do mundo, que o falso evangelho que diz aí que o crente não é para sofrer, você é filho do rei. Deus não lhe fez para ser cauda, mas ser cabeça. Repreenda, né? A palavra tem aí, repreenda, amarre. Isso. Ramon está lembrando da leitura de 1 Coríntios 12, que Paulo está tanto orientando os irmãos, não vou nem entrar, né? Coríntios 12, 13, 14, é uma série de estudos. O entendimento errado dos Coríntios, né? Dos irmãos de Corinto. Então, nos dias de hoje é assim. Você está falando com algum irmão, fala alguma coisa, ele diz, está repreendido, irmão, na hora. Eita. Você vai repreender Deus? Tome cuidado. Cuidado. Se isso vem da parte de Deus, você vai repreender Deus? Irmão, diga, irmão. Sim, Pedro disse, não, Senhor Jesus, jamais. Aí a resposta de Jesus foi boa, não foi? Arreda Satanás. Eu já disse aos irmãos, se um dia um pastor usar isso com um irmão, ele sai da igreja no outro dia. O pessoal tira ele da igreja. Mas Jesus fez isso com Pedro. Por quê? Porque muitas vezes Pedro estava incorporando exatamente o que Satanás queria que ele dissesse. Por isso que ele disse arreda Satanás. Porque Pedro estava pensando como Satanás. Porque Satanás, irmãos, olha, escuta isso aqui. Sabe quem menos queria que Jesus fosse para a cruz? Satanás. E pastor, peraí, não estou entendendo. Por quê? Porque na cruz é onde é a vitória. A vitória está na cruz. Isso. O que foi que Satanás disse para Jesus? Preste atenção, quando Jesus foi tentado por Satanás, preste atenção, irmão, se não é o evangelho dos nossos dias, para Jesus não sofrer. Você está com fome, transforma essa pedra em pão. Pare de sofrer. Não é não? Você está com fome, rapaz. Você está com fome, você é filho de Deus, você está passando por essa situação, repreenda. Olha, se tu se jogar daqui, os anjos vão te proteger. Vai, irmão, que nada vai acontecer contigo. Eis que te digo. Tem que ter cuidado, irmão. A oração do crente é, se Deus quiser, nós iremos e faremos isso. Se Ele não quiser, a gente vai e fica lá, meu irmão. O que Sadraque, Mesaque e Abidinego fizeram? Se Deus quiser nos livrar da fornalha, ó rei, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha. Isso é o verdadeiro ensino. Isso é o verdadeiro evangelho. Se Ele quiser. Mas o que é que os crentes dizem hoje? Se Ele quiser, e Ele há de querer. Tem esse complemento. Quem nunca escutou esse complemento? E Ele há de querer. Está mandando em Deus, meu irmão. Suporte com paciência a mão de Deus. Sabe onde estão aqueles que não têm suportado a mão de Deus? No inferno. Choro e ranger de dentes. Eles não queriam. Eles não quiseram. Para finalizar, irmãos, digo que o que deve aquietar o coração do cristão é ter em mente que ele é uma criatura divina e que seu verdadeiro bem consiste na união e na comunhão com Deus. Pronto. Isso deveria bastar para o cristão.
Isso deveria bastar. Deveria ser suficiente para ele viver de maneira quieta, serena, tranquila. Isso é o próximo tema que a gente vai ver nesse estudo. Esse mandamento exige que nós vivamos com a mente serena, alegres no espírito, porque aquele que tem a certeza, a convicção que Deus é o seu Deus, ele sabe que a dor pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Pode ser que seja um amanhecer já com Cristo. Pode ser que não seja um amanhecer aqui na terra, irmãos. Não é? Mas ele tem a certeza, ele tem a convicção, ele tem a esperança. Não é isso que Pedro está dizendo na segunda carta? A esperança. Uma vez que nós temos essa esperança, nós temos que viver de acordo com essa esperança. Viver aqui na terra esperando a volta de Cristo da maneira correta, porque temos a esperança que Cristo vai vir. E se ele não vier, e se eu morrer, eu vou estar com Cristo da mesma forma. Então, a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo disse nisso em Romanos capítulo 8. Leve e momentânea. Para a gente é muito tempo. Por quê? Também aprendemos em 2 de Pedro. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Uma semana, 2 semanas, um mês de sofrimento, vá lá. Mas 1 ano, 2 anos, Deus. 3 anos, 4 anos de aperto. Não é muito, não. Para Paulo ele disse, a minha graça, complete, a minha graça te basta. Ele nem tirou esse aperto. Nem tirou. Nem tirou. Vê, irmãos, né? Muitas implicações, né? No mandamento assim, não matarás. E a gente para aqui nessa parte. Suportar com paciência a mão de Deus. Não se impacientar, nem se rebelar contra a providência de Deus. Não é fácil, irmão. Eu vou concluir dizendo isso que é fácil. Não. Eu pergunto, em que parte viver a vida cristã é fácil? Me diga. Cristo nunca disse que seria fácil. Ele prometeu estar convosco todos os dias. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. O cristão precisa entender que estar com Cristo é o que basta. Agora isso, irmãos, é por meio de novo, diligência, esforço. A vida cristã é assim. A salvação é de graça. Mas viver a vida cristã tem um custo. É o custo da sua vida. Quem amar a sua vida, perder. Muitas vezes ainda estamos muito agarrados, né, à nossa vida. É por isso que a gente sofre. Mas a convicção, a certeza, irmãos, é que Deus vai nos ensinar essas coisas. Os seus filhos Ele vai ensinar. Ele vai mostrar. Ele vai aperfeiçoar. Porque essa é a promessa. Que Cristo, o cabeça da igreja, disse que ia fazer. Eu vou apresentar a minha igreja sem mancha, sem mácula. É esse trabalho. E o que a gente tem que fazer é nos submetermos. Que Deus nos dê entendimento, irmão, da sua palavra.